Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo, mais um episódio do nosso quadro Testemunhos. É um quadro muito legal, muito importante, que tem ajudado muitas pessoas a conhecer outras pessoas que também tomaram a decisão de seguir a vida com Cristo, mas não mais no Adventismo do sétimo dia. E a gente conheceu tantas histórias bacanas aí ao longo, pelo menos, desses últimos meses. Já são mais de 12, com este serão 13 testemunhos e muito mais está por vir. Muito obrigado por você que acompanha o canal, você que curte os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquela pessoa que você sabe, que você conhece, que precisa ouvir um testemunho, ouvir uma história de vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa especial, que é o nosso amigo Júnior Ferraz. Fala, Júnior, como é que você está? Espero Opa, que você tudo esteja bom? bem. Glória a Deus pela sua vida, que Graças a bom que você Deus. está aqui. Que legal. Um prazer, uma grande satisfação estar com você acompanhando, né? Acompanhamos seu canal há algum tempo e já temos visto frutos, né? Isso é muito bom, muito legal. Amém, amém, glória a Deus. Júnior, conta pra gente de onde você está falando, qual é a sua geolocalização, de onde você Ah, fala. eu estou falando assim, é um lugar bem sugestivo que eu estou, viu? Eu Ok, estou na, eu estou em Tatuí, que é olha, onde, justamente onde fica a Casa Publicadora Brasileira, né? é basicamente a Meca Interessante. adventista. Exatamente, a Meca Adventista. Eu trabalhei, inclusive, na Meca, né? Trabalhei Olha, ali. Mas que ao longo interessante, da coisa eu vou comentar sobre isso. É que bem legal. interessante. É um pessoal E, muito legal, muito gente boa. interessante. Mas, né? E você, Júnior, você é casado, você tem filhos, como que como é a sua vida aí? Sim, sou casado, minha mulher é adventista do sétimo dia. Então você vê que eu tenho que, assim, tá entre, é assim, entre a cruz e a espada, né? Entre dois fogos, né? Porque, lógico, né, que eu sempre insisto em falar que minha questão é doutrinária, nunca é nada com pessoas. Eu não tenho nada contra, assim como você também. O nosso carinho, o nosso respeito pelas pessoas é imenso. E fala Sim, assim, você está atacando. Então, não estou atacando nada, eu estou atacando a mentira. sim, sim. Nós atacamos o erro, né? E eu quero me pautar pela palavra de Deus, né? E não por doutrina de homem, né? Esse que é o ponto. Sempre, sempre. Então, nesse sentido, é, foi uma foi uma coisa legal, sabe? Para mim, foi assim, em termos de tudo, dessa questão do despertar, né? Isso é bem legal. Interessante. E conta um pouco pra gente então como foi que você chegou na igreja adventista? Como é que você foi parar lá na igreja? Conta os seus Ah, primórdios aí. os primórdios. Então, eu sou adventista de quarta geração, por parte de mãe, né? Uau. Inclusive, eu estava até atrás esses dias aí, negócio de cidadania italiana, por enquanto não tenho condição financeira de fazer, mas meu bisavô, aliás, o meu bisavô é italiano, né? E eu não, isso eu não sei te precisar, se eles vieram de lá, da Itália, adventista, ou se tornaram adventistas aqui. E aí minha avó se tornou adventista, minha mãe foi adventista e eu nasci adventista, né? O pai dela era de orientação espírita, né? Depois tornou-se adventista também. Uhum. Então, assim, como eu nasci em lar adventista, o que acontece? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, a questão da igreja foi muito forte, porque é tipo assim, tem muita, não dá para contar aqui, né? Não quero me prolongar para não atrapalhar, Fica à vontade, não, fica à mas vontade. é tranquilo. Então, do lado do meu pai é baiano, né? Era baiano. Eles tiveram uma experiência com comportagem, o comportor foi lá, levou um livro, na época era um livro lá que falava sobre saúde, aí começaram a ir por essa vertente de saúde, essa ideia de grande conflito. A minha mãe teve muito problema para poder seguir a religião, uma perseguição dentro de casa. Então, para eles é assim, é a verdade, não tem o que falar. A Sim. conclusão é mais ou menos assim: bom, já que eu estou sendo perseguido, então eu estou na verdade. É meio isso. A Bom, eu sou métrica é a minoria. perseguição, a métrica é a perseguição, né? Se há perseguição, então é É, é, verdade.
Então, é verdade, exatamente. Fica assim, bom, peraí, todo mundo guarda o domingo, só nós guardamos o sábado, então é a minoria. Bom, Noé era minoria, então eu sou minoria, então eu sou a verdade. É É um verdade. raciocínio meio tolo, né? É meio bobinho isso, né? É como o cara aquele bêbado que entra na contramão e fala, tá todo mundo errado, né? É complicado, né? Aí, duas palavras-chave, porque o meu pai e minha mãe, eles se conheceram na casa publicadora. Olha Era o só, sonho deles. Eu fui educado no sentido assim de, filho, um dia você vai trabalhar na obra. Deus sério. te deu esse privilégio. Você consagre sua vida porque você. Então, ser consagrado significava ser bom adventista. É um outro ponto interessante isso, porque o adventista, eu fui adventista, sei bem disso, né? E todo mundo que já participou do seu canal também sabe disso, que o adventista é uma luta desesperada para ele se santificar. Hum, Isso é muito sério. E sim, não somos nós que nos santificamos, é Deus que nos santifica. Isso sim. é um lugar comum na palavra de Deus isso, né? Eu sou o Senhor que vos santifica, né? Ó, É claro, você tem que estar disposto nessa essa santificação, mas infelizmente foi por aí. Aí o que acontece? Meu pai saiu da igreja, eu era criança, não pude acompanhar muito bem, né? Belezinha. Aí eu não sei, já posso entrar na questão do desenvolvimento? Você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Eu não, não não, sei. tranquilo. Eu entendi Posso? que, então, você nasceu numa família adventista de múltiplas gerações e os seus pais olhavam para você e viam um objetivo que você servisse a Sim, obra dentro da casa exato. publicadora. Exatamente. Exatamente, exatamente, né? Porque Perfeito. assim, eu sempre gostei muito de Bíblia, né? Eu sempre gostei de estudar e tudo mais. Isso aí facilitou, porque eu era assim, isso é uma coisa muito interessante, que eu era Rodrigo do céu, eu era absurdamente legalista. Na verdade, esse legalismo é tão contaminante, não sei se existe essa palavra, né, contaminante, nem sei se existe, mas até hoje eu tenho que lutar contra isso. É um vício, é um mau hábito. Porque você, para tirar isso, eu preciso que assim, eu falo com, vai ter amigos adventistas que vão ver esse testemunho, e eu espero em Deus, né, que toque no coração deles, porque é muito difícil um adventista sair da igreja. É só pela obra do Espírito de Deus mesmo, porque não sai. Não sai porque eles têm a verdade, não tem como. É. Eu cheguei a mostrar para alguns, né? Bom, deixa eu falar primeiro da questão do meu desenvolvimento na igreja. Como eu fiquei na minha infância, eu era dependente de meus pais, né? Sempre muito dependente deles. Depois que eu comecei a ter uma certa autonomia, eu era meio bobinho, né? Aí eu não ia para a igreja, porque meu pai não ia, minha mãe também não acompanhava e ficavam sem ir. Aí, mas com 12 anos, eu decidi começar a voltar para a igreja. Eu morava em Poços de Caldas, Uhum. né? E aí era a época, isso foi em 1978, era a época do 78, não, acho que até um pouquinho antes. Era a época do folheto urgente. É um folhetinho aquele folhetinho laranja que tinha imagem da volta de Jesus e tal. Então ele distribuía isso feito louco na cidade, né? Porque Jesus ia voltar naqueles dias. Você ficava assim, nossa, vai começar a perseguição. Olha, só para resumir, para não ficar muito longo, eu já me preparei para o decreto dominical, eu acho que umas 10 vezes. Ah, verdade. A Uma gente, foi. olha, eu não bati as 10 vezes, mas já me preparei umas 3, pelo menos, aí, já, pelo menos Oh, mentalmente. nossa, é E uma loucura. hoje mesmo, Júnior, eu recebi áudio de pessoas falando que estão comprando terrenos na roça, no Nordeste, devido agora que o Trump ganhou nos Estados Unidos. É, Então eles estão comprando gente do terrenos na céu. roça afastado já. Que loucura, gente. Seria cômico se não fosse trágico, né? É verdade. Incrível. Meu pai chegou a ver, na época, né, ele tinha condições, ele chegou a procurar terreno ali na região de Guapiara, aqui no sul do estado de São Paulo, porque Hum, a perseguição. Isso em 1959. uau. Em 83, não existia internet ainda, né? Não do jeito que a gente conhece hoje.
Começaram com aqueles folhetinhos, né, aquelas coisinhas escritas assim, datilografado, que já estava tudo preparado. O Papa, na época, era o João Paulo II, né? E já era só começar que já ia sair, já ia. E fora as visões, né? E tem as visões também. Por exemplo, quando estava em Limeira, em 1996, uma pessoa muito legal. Pior que são pessoas idôneas que fazem isso, dá dó, sabe? Não é questão de falar assim, somente, não, de forma alguma. É alguém que acredita, causa pena mesmo, é uma judiação. Que uma pessoa muito consagrada recebeu a visita de um anjo, isso em 96. Um anjo falou para ela, para a igreja se consagrar, porque estava muito pecado, não sei o que tem, porque tinha que se preparar que dentro de 4 anos Jesus iria voltar. O chato disso tudo é que eu não tenho como comprovar isso. Vão falar assim, mas como é que você prova isso? Hoje não tenho como comprovar. Não, Não mas existe como provar. eu já ouvi coisas iguais, Júnior. É só viver no Sério. Adventismo por um maior tempo que você vai ter essa experiência. Hoje você tem um pouco menos, porque a exposição da internet ela é imediata, ela não perdoa, a internet não perdoa, é imediato. Mas naquele Exatamente. tempo, ninguém aparecia em internet, ninguém aparecia em jornal, então o que falava no boca a boca ficava. Ficava, é verdade, não tinha pensado nisso. Tanto é verdade que você vê uma coisa interessante, eu acho até que você já comentou isso no seu canal. Aquela história das 100 mil páginas de Ellen White. Para, né? Pelo amor de Deus. E como a gente não tinha internet, a gente acreditava nisso. Nossa, só com segunda série primária escreveu mais de 100 mil páginas. Olha, Paulo, acho que o apóstolo Paulo, né? Eu acho que ele, não tenho certeza agora que eu não estou tão bom de Bíblia assim, mas acho que ele teve visões de Jesus 2 vezes na vida dele. Ellen White teve mais de 100. E tinha um anjo do lado. E detalhe, tinha um anjo do lado. Caramba, você pegar a Bíblia inteira, forçando assim a amizade, vai dar assim, nas boas paginações aí, 1.200, 1.300 páginas, total de páginas na Bíblia. Ela escreveu mais de 100 mil. Uau! A Não, mulher é muito boa. Então, não. assim, tem umas coisas que só rindo mesmo, né? Mas eu falei assim, você fala assim, você está atacando a igreja. Não, não estou atacando a igreja, pelo amor de Deus. Uma amiga minha, pessoa muito querida, ela falou uma frase que eu fiquei chocado com a frase dela, mas infelizmente ela tem razão. Que ela falou o seguinte, minha esposa não gosta de Ellen White, né? Ela é adventista, mas ela não gosta, não aceita, ela acha chato, né? Porque os escritos são chatos, então ela não gosta. Ela falou para ela que ela não aceita, não gosta de Ellen White. E aí essa amiga pegou e falou assim, então se você não acredita em Ellen White, você não pode ser adventista. Porque todo o ensino adventista é baseado nos escritos de Ellen White. E eu te pergunto, ela está errada? Tá certo. Tá 100% certo. Infelizmente. Não é baseado na Bíblia. Mas É, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei se seria interessante eu te colocar sobre a questão da relação com a instituição, né? sim, sim. Como eu falei, não posso colocar uma coisa aqui que de repente me gera até um processo, falar uma coisa que seja uma inverdade ou que seja dito de forma caluniosa. Então, não estou falando nada de calunioso, vou ficar só nos fatos mesmo, aquilo que eu posso constatar. A questão trabalhista, eu trabalhei na Casa do Educador Brasileira, eu não tenho nada a reclamar. Essa parte são muito éticos, muito legal. Pelo menos eu não tive nenhuma reclamação nesse sentido. Como eu falei, gosto de insistir nisso, foi a questão doutrinária. Eu estudei no IASP, no extinto IASP, agora é o NASP, né? É o NASP de Hortolândia agora. Meus pais me É. levavam pro IASP para casa aberta. Que legal! Que legal. Eu Tenho trabalhei várias na fotos. Casa Aberta. Eu tenho várias fotos de criança na casa aberta. Meus pais me levavam lá. Que legal! É bonito lá, né? É um lugar muito bonito. Então, e lá tinha aula de religião, tinha um pastor lá, muito gente boa, eu gostava muito dele. E aí, acho que o meu problema na igreja começou com isso. Por isso que eu falo, eu gosto de ficar batendo nessa tecla que é doutrina, porque não pode ser outra coisa. Eu estava super feliz, né? Estava conhecendo sobre a salvação e tal, que coisa maravilhosa, né? Pastor fulano de tal, não vou falar nome, né? Claro.
tudo bem. Ele, que legal que você está gostando, que bom. Você começou a saber que a gente foi perdoado por Jesus, que legal. Aí ele pegou e falou, espera aí, Júnior, não é bem assim não. Não é bem Ué, assim não. Como assim não é bem assim não? Não é porque é o seguinte, você pede perdão de um pecado, o livro de Atos, né, do ser humano, Deus ali anota, ali o anjo anota, assim, do lado do pecado, perdoado. Hum, é? Puxa. E se eu não pedir perdão? Aí vai ficar pecado em branco ali. Aí quando Jesus voltar, ele vai ver a lista ali e vai ver se tiver algum pecado que você não pediu perdão, é o tal juiz investigativo, né? sim. Você não. Aquilo me fez entrar em parafuso. Eu falei assim, caramba, mas como assim? Como é que eu vou saber se eu fui perdoado? É pela fé. A resposta tosca dele foi essa. É pela fé. E a partir dali eu comecei a ficar com pavor de perder a salvação. Isso foi em 83. De 83 até 2000, minha vida foi pesquisar sobre esse tema, né? Eu lembro que eu até comentei isso no áudio, né? Não sei se eu cheguei a comentar, que eu vi um testemunho de um pastor falando sobre assim, como Deus, as cordas de amor de Deus, ele vai puxando a gente para ele, né? Para o coração dele, né? E você vira para Deus e fala, mas Senhor, eu não sou digno, eu não, eu não mereço. Ele está nem aí para você, ele continua te puxando. Sim. Mas Senhor, eu sou pecador, eu não. Ele continua te puxando. Então hoje eu tenho essa visão, né? Uma coisa libertadora que é o Evangelho, né? É muito legal. Não vai entrar no Exato. mérito doutrinário, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Sim, e é interessante o ponto que você chega para um pastor, e isso é comum, às vezes as pessoas acham que isso é historinha para boi dormir. O mais Sim, impressionante é que você leva para um pastor adventista a mensagem da graça, da salvação, e aí ele fala assim: não, 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 deixa eu colocar uma doutrina distintiva, que é como eles chamam dentro da igreja, uma doutrina pior. distintiva, né? Não é algo distinto, Exatamente. é algo fora. Deixa eu colocar por cima da graça para você entender melhor e no final cria mais confusão. Nossa, que loucura, né? É muito triste. Eu vi, na verdade, graças ao bom Deus, tem muita gente que está despertando, né? E tem um grupo aí, eu não sei nem se ele é adventista, esse grupo. É um grupo que é de dissidentes, né? E que estão pregando essa mensagem da graça. E esse pastor, ele falou uma coisa muito interessante. Eu não vou citar por questão de. Sim, Você sim. sabe, né? Complicado, né? Então, mas é fácil encontrá-lo por aí. Ele falou uma coisa: que você querer fazer a sua parte para se salvar é blasfêmia. Você Sim. está dizendo que Deus não tem competência para te salvar. Exato. Exato. Isso é muito sério. Então, aí o cara que é legalista, como eu fui, né? O problema do legalista é mais ou menos assim, é muito comédia. Então eu posso fazer o que eu bem entender? Poder até pode, mas ser tão ingrato assim, ser tão estúpido assim, vai fazer o que você bem entender? Se uma pessoa que não acredita em Deus, que despreza a Bíblia, que não tem dá nenhuma importância para o mundo espiritual, ele consegue ter uma vida ética, por que eu não vou ter? Com todo o material que eu tenho. Olha só. Né? Olha É só. Se, complicado, se né? existe, se é Porque, possível haver ética fora do cristianismo, por que não haveria dentro do contexto da graça? exatamente, eu vou agir como um salvo. Justamente porque eu estou salvo. E eu tenho prazer nisso. Eu gosto disso. Vou pecar? Claro que vou pecar. Sou pecador. Maravilha. Porque esse negócio do pecado é muito interessante, né? Que você talvez conheça até Ellen White melhor do que eu, porque eu não li tanto Ellen White assim. Graças a Deus não li tanto. Eu li bastante, né? Mas não como deveria, né? Sim. Ela diz que isso é um texto, você já colocou isso no canal, inclusive, naqueles slides que você apresenta, né? Que enquanto houver uma mancha de pecado na igreja, o Espírito Santo não vai descer sobre a igreja. Exato. Quer dizer, é impecável, né? Tipo assim, tem uma pior, né? Tem uma pior, que ela fala que aquela história do fechamento da porta da graça, que nós teremos que passar um período sem o intercessor. Sim, Eu exatamente. estava conversando com uma amiga falecida já, e ela falou, estava lá, tadinha, era bem.
entusiasta, né, da doutrina, e ela pegou e comentou que devia ter um problema com cinema, né? Hoje até que nem tanto, mas no passado tinha muito. Se Sim. você fosse no cinema, era disciplinado, tal, né, tudo mais. E ela falou assim: eu fui com uma amiga ali, nós entramos no cinema, aí eu pedi perdão para Deus, porque eu sei que quando eu entro no cinema, o anjo de Deus fica lá fora. Para. De onde é que você tirou isso? Irmão White fala, né? Coisa assim e tal. Na verdade, acho que ela nem conheceu o cinema. Conheceu, né? Até ela conheceu o cinema. Mas não. Isso é umas coisas bobas, sabe? Umas coisas tolas. Deixa eu te falar, eu também trabalhei, como eu falei para você, né? Eu trabalhei na publicadora, né? E como é que foi que E você conseguiu um emprego lá na casa publicadora? como eu tinha comentado no começo, né? Era uma espécie de ambição, né? Eu não vou ficar chorando isso, né? Não vou lamentar isso, que aí eu estaria partindo para a parte mais pessoal, mas eu Uhum. perdi grandes oportunidades da vida por causa de igreja. Mas você queria honrar o sábado. Não, pois é, então, esse é o problema. É uma coisa que, né? A minha mulher fica um pouco brava de eu falar assim, mas sei lá, eu acho legal a questão do sábado, acho bacana, e eu até dou um valor para isso, eu acho que tem um sentido, sim, profético e tudo mais. Só que eu entendo, Rodrigo, que nós somos os gentios da Bíblia, o que a Bíblia chama de as nações. O sábado não é para gente. Eu penso assim, né? Fica à vontade para discordar, mas não é o caso aqui da discussão religiosa. Mas aí eu consegui trabalhar no jardim da casa, em 86. Uhum. Tinha que entrar de qualquer maneira. E ali, como eu tinha, assim, já uma comunicação legal, né? Sempre gostei de falar, né, para os cotovelos. Aí o pastor lá, um pastor muito conhecido da publicadora, falecido já, gostou do meu jeito e me chamou para trabalhar dentro da extinta fotomecânica, que agora é pré-impressão, né? Eu Uhum. trabalhava na fotomecânica, aquele sistema de fotolito. É um trabalho muito gostoso, muito bom, é uma delícia trabalhar, sabe? E era bem legal. Só que assim, aí eu vou entrar na parte pessoal, né? Você vê que o discurso não é igual à prática. Tem muita coisa ali que, assim, é lógico, aí que eu falei, né? Eu vou entrar no pessoal e questão de. É complicado falar algumas coisas, mas de qualquer forma, o que eu posso te adiantar é isso. O discurso é bem diferente da prática, porque aí que está o grande problema. Ninguém consegue, tem um ditado que fala, né? Ninguém consegue enganar todo mundo ao mesmo tempo, né? Tem uma hora que a máscara cai, não tem Sim, jeito. sim. Então eu vou dar uma lenda para você aqui. Não sei se você já chegou a ver isso aí, se alguém já chegou a comentar sobre isso. Você conhece a lenda do grande conflito? Isso é muito engraçado. Porque existe um conceito ali, isso é desde o tempo do meu pai, né? O meu pai trabalhou quando ainda era o conflito dos séculos, na década de 50, né? Lembro. Então, é dizer assim, aqui, quando você vai fazer o grande conflito, parece que o diabo não quer que ele funcione. Trava a máquina, estraga papel, tinta falta, dá problema, atrasa, entrega, tudo dá errado. Aí eu ficava assim, todo orgulhoso, né? Tipo, nossa, que legal, estou na obra mesmo, porque olha, o diabo não quer que a gente publique esse livro. Na verdade, hoje eu vejo que era o anjo de Deus que estava impedindo, sabe? Eu acho que era o anjo que estava impedindo a coisa, né? Era Ixi, estou mesmo. pegando pesado, né? Acho que não posso Não, pegar tão pesado assim. não, Mas é assim, olha o canal não é nada que você. pessoal. Eu sei, mas olha o canal que você está. Tem coisa. Ah, não, tranquilo. Isso que eu gosto muito de você, porque eu vejo aí uns apologetas aí falando, e eles falam com ódio, com rancor, com uma coisa assim, sabe? Eu vou te falar uma coisa que vai deixar você feliz. Eu não posso tomar questão de, né, a pessoa é meio assim, melindrosa nessa questão de nome, né? Então realmente não posso falar o nome da pessoa. Mas é Uhum. uma pessoa da terceira idade, amiga minha, que mora em outra cidade, e eu cheguei a mostrar para ela algumas coisas sobre contradições de Ellen White com a história e Uhum. com a Bíblia, principalmente. E ela ficou brava, sabe? Falou assim: como assim? Eu aprendi assim, como é que você prova?
porque é muito engraçado. O adventista, ele quer provas. Mas ele acredita em tudo que se fala. Aí ele não pediu prova. Mas quando você fala que está errado, o que eles falam, eles pedem prova. Quando, É muito quando é do interessante. lado, antes ninguém pediu, mas depois que você prova que lá, eles querem todas as evidências. E esse é um movimento que é aquele movimento do remanescente, né? Não, isso aqui está acima Sim, de tudo. Essa mensagem está exato. supremo, acima de Não tudo. tem como você discutir, né? É mais ou menos o que acontece com um certo partido aqui no Brasil, né? Que se você falar mal do sujeito aí, o pessoal perde amizade com você, né? Se você falar do pessoa, não pode, não pode. Mas então, eu ia te colocar uma coisa, não sei se você já parou para analisar isso. Como você foi adventista, você deve se lembrar de um corinho que falava assim: Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa o meu desejo de servir melhor, É. né? E Pois é, eu lembro do Costa Júnior tocando isso nos cultos né? do antigo IAE São Paulo, um corinho que era para Coisa começar linda, o né? Natal. Muito bonito. Era uma música muito bonita. Só que tem um detalhe aí, essa música ela é baseada numa passagem bíblica, que é aquela que fala: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim. Eu não lembro a referência agora, mas é uma passagem que dá muito conforto para a gente, traz uma esperança muito grande, uma certeza de salvação. Deus vai completar a obra em mim. Agora, esse mesmo corinho está assim: Deus motiva meu desejo de ser bom. Você tá de Você percebe brincadeira. o Eles problema mudaram. da palavra completar e motivar? Acho que são coisas bem diferentes, né? São, é óbvio, com certeza. Mas você está falando que eles Então, assim, geraram essa alteração na letra, então? geraram essa alteração na letra, né? Isso faz o quê? O que, que acontece? A igreja está entrando numa fase de desespero, porque eles estão perdendo muitos membros. Estão perdendo membro pra caramba. Eu vi um negócio aí, aliás, vi no seu canal mesmo, aquele negócio dos 22 milhões. Sim. 22 milhões, não, de forma alguma, meu querido, não é 22 milhões. Estourando, estourando assim, 7 milhões. E olhe lá ainda, viu? E olhe lá. Porque acho que até os Testemunhos de Jeová estão com um número de membros maior do que a Igreja Adventista, eu acredito. Né? Então, assim, o lema, isso é tão sério, porque o lema do desbravador, da sociedade JA, né, de modo geral, né, aquele, pela Uhum. graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, a lei JA, Sim. né, andar no reverência à casa de Deus, bonitinho até, muito legal. Mas o lema, até que houvesse essa mudança, era seguindo a palavra de Coríntios, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Constrange. Agora eles mudaram, agora eles puseram o amor de Cristo nos motiva. Você tá de brincadeira. Você tá de É, brincadeira. é incrível, cara, é incrível. Quer dizer, na Nossa. verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão transferindo a responsabilidade da salvação para mim. Porque, na Sim, verdade, se eu me perder, é porque eu me motivei. Não foi Cristo que me constrangeu com o amor dele. foi a minha Porque motivação que não completou o negócio. é muito sério isso. E é uma judiação, Jesus do céu. sabe? É uma judiação. Eu fico muito triste, porque o prazer de você ter a Cristo no coração. Aconteceu uma experiência comigo muito legal, porque nem tudo também é trevas na igreja. Uma coisa que eu gosto muito da igreja adventista, embora seja por uma razão errada, mas acaba sendo um meio correto. Eles incentivam muito a leitura da Bíblia e a oração. Isso é muito legal. E Uhum. foi justamente isso que me ajudou a sair da igreja. Foi engraçado. Eu usei as próprias armas, entre aspas, né, as armas deles, para poder sair da igreja, porque como eu tinha muito medo de me perder, né, de buscar muito isso, eu até falava muito assim quando eu estava naquela do fanatismo mesmo, né, eu dizia assim: se fosse fácil não seria chamado de luta, porque a batalha, que é uma A tal da luta. a graça barata, né? Graça barata, nossa. Esse pastor, inclusive, eu não sabia disso, né? Esse pastor estava falando que essa história de cheap faith, né? A graça barata, não é nada que o pessoal está falando. É que foi na época do nazismo, né? Que um pastor colocou isso, tipo assim,
Não importa o que vocês façam com as pessoas aí, com os judeus, com as pessoas que estão sendo perseguidas pelo nazismo, que no final Deus perdoa. Era nesse contexto que se criou o termo graça barata. Não é porque alguém, tipo assim, um cara que é tipo, sei lá, tanta coisa. Aqui é longo, né? Eu não vou poder falar tudo, que é muita coisa. Mas, inclusive, assim, até a minha juventude. Olha, eu vou te falar um negócio que eu nunca falei para ninguém. Até falei, mas não dessa forma que eu estou falando hoje. Eu perdi. Falo isso sem mágoa, tá? É um fato da minha vida. Eu estou com 60 anos, estou super feliz com a minha idade. Vou fazer 61 agora, dia 28. Uhum. Mas eu perdi minha juventude por causa do adventismo. Coisas que são normais para um jovem é visto como aberração, como uma coisa abominável na igreja. Sei lá, é complicado. É Uma menina complicado. chegar em você, pegar em você, dar um beijinho, assim, ai, nossa, eu tenho que guardar, sabe? Coisa assim, tem que tomar cuidado. É meio barra pesada, sabe? Eu tinha uma tia, só para citar uma coisa rapidinho, um fato rapidinho. Eu olho isso com pena hoje, sabe? Ela ficava no, ela era muito magrinha, muito doentinha, né? Ela ia no calendário todo dia e ela marcava um X assim no número, né, do calendário. Mais um dia estou perto da volta de Cristo. Nada nessa vida me Nossa. interessa, somente poder encontrar com meu amado Salvador. Olha o nível. Uhum. Eu tive contato com o judaísmo, né, com o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Eles são, é muito legal ver a maneira que eles pensam, que o judeu ele é muito mais chato para a questão de sábado do Sim, que o adventista. Nem fogo eles acendem, você sabe, né? sim, Estados sim. Unidos é cheio de outra coisa. Mas jamais um judeu vai falar para você que você vai se perder se você não guardar o sábado. Jamais. Ele não vai falar isso para você. Não é. É cumprir a Torá que eles falam, né? Cumprir a Torá e tudo mais. Mas não tem essa paranoia de igreja e tudo mais. E Eu dentro do fiz uma brincadeira. contexto, e principalmente dentro do contexto judaico, o sábado ele é um sinal para o povo judeu, mas ele é parte de um processo de mandamentos, de ordenanças, é um conjunto completo. Quando você Sim, olha para o exato. A Adventismo, 613, né? quando você olha para o Adventismo, você fala assim, mas espera aí, esse aqui é mais importante do que todos os outros. Aí você lê Ellen White fala sim, porque o É, mandamento do sábado era o que brilhava mais dentro do santuário. E eu fico, é muito engraçado isso, cara. É dar vontade de chorar, de dó, de ver. Quer dizer, então, que o sábado é mais importante que a vida? É mais importante que adorar a Deus? Ah, mas é adoração. É, ali está a assinatura de Deus. Meu querido, se não aparece mandamento de sábado, vai aparecer sobre sábado na Bíblia em Êxodo capítulo 16. Antes disso não aparece nada. A gente nem não, sabe se Abraão guardou o sábado, não sabe nada né, disso. nem o Claro que próprio é Neemias, especulação. o próprio Neemias fala que as leis e os preceitos foram dadas por Moisés no Sinai. Os sábados, as leis e os preceitos, não antes disso, né? Então, o próprio Neemias, Sim, só olhar em, é só ler Neemias e você vai ver a linha cronológica de quando de fato o sábado fez parte. Então, José do Egito, Abraão, Noé, essa galera toda, ninguém guardou o todos, sábado. não é Ninguém guardou. verdade? Sim. Tanto é que você vê que Deus dá ali na questão ali dos patriarcas, ele dá mais importância para a circuncisão do que para sábado. Yeah. Tanto que até hoje eles circuncidam, né? Eu brinco com meus amigos adventistas, né? Eu falo para eles assim: então, se uma pessoa é adulterar, você vai apedrejar a pessoa? Faz parte da lei. Você apedreja? Você já circuncidou? Já foi lá no rabino, lá no pastor, sei lá o quê, fazer circuncisão? Não foi? Ah, então, peraí. Então você vai escolher da lei aquilo que é conveniente para você? É só pegando ali o que interessa e o que não interessa ele É, joga graça em cima, né? Não, isso aqui joga aí é graça. gra... Aqui não, é, aqui é é, judaico. aquela divisão tola que se faz da lei moral e lei cerimonial, né? Eu lei Yeah. cerimonial, e você sabe uma coisa engraçada, que eu não dei muito estudo bíblico, mas cheguei a levar algumas pessoas ao batismo, né, com meus estudos. Pelo que peço humildemente perdão a Deus, que Deus tenha misericórdia, porque eu estava no erro, né, então Sim. acho que Deus não leva em consideração isso. Mas sobre a questão de Ellen White, queria colocar uma coisa para você.
de tal estudo bíblico, geralmente a gente começa falando da inspiração da Bíblia, né? Aí depois o segundo estudo é sobre a volta de Jesus, é assim, o carro-chefe. Aí você Uhum. vai pondo, né? Aí lá pelo oitavo estudo, pelo nono estudo, você faz aquele malabarismo profético para provar que a coisa é realmente... Que um charme, né, da igreja é essa pegada histórica, né? Sim. E eu, inclusive, eu era muito apaixonado pela igreja porque eu via assim que era uma coisa imbatível, né? Nossa, eles têm data e têm tudo, então tem que ser a verdade, né? Só que aí, por exemplo, eu não vejo mais pessoas falarem disso, não sei se você chegou a citar isso no seu canal, essa parte eu não vi. Você falou alguma coisa, Rodrigo, sobre a questão de que no ano 34 da era cristã, o Estevão foi apedrejado, que eu nem sei se foi nesse ano, e ali encerrou-se a porta da graça fechou-se a porta da graça para o povo judeu, que hoje o povo judeu está perdido como nação, mas pode ser salvo como indivíduo. Não, eu nunca coloquei esse tema no canal. Não. Pois é, eu aprendi assim, eu aprendi isso, que é muito sério, que na Não, o verdade o que eles fazem é uma engraçado. interpretação. E Nossa, o cara, é muito cômico. sério. Desculpa te interromper. O cômico Não, é não, fica à vontade. você usar Estevão, né? Do ponto de É, vista de 1844, sendo que quando Estevão vê, abre-se o céu, ele vê Jesus do lado de quem? Do lado do Pai. do pai, coisa mais linda, Aí maravilhoso. você vai para 1844, Jesus ainda está chegando do lado do Pai em 1844. Olha, ele foi tomar um cafezinho, né? Um cafezinho que durou 1810 anos. Não, Misericórdia. é muito engraçado esse negócio, porque essa coisa dessa, sei lá, colocar Jesus como um funcionário mesmo de Deus, né? Cara, pelo amor de Deus, ele é filho, né? Não tem nem jeito, tá louco. Só para fazer Não tem nem. um gap aqui, falando da questão dos números que você falou sobre a igreja adventista esvaziando e tal, vou colocar aqui um slide que mostra o último relatório da igreja. Aqui está falando Ah, 44,94% das regiões da América do Sul inteira tem um declínio constante. 17,98% estão em situação crítica com mais saídas do que entrada. E apenas 10% das regiões mostram crescimento sustentável, com uma taxa de saída aumentando consistentemente desde 2014. ó, Deus seja louvado. Graças a Essa, Deus por isso. essa é a situação. Essa é a situação. Maravilhoso, maravilhoso. Que loucura, né? É aquela coisa da máscara, né? De manter assim uma postura, né? Aquele cara que foi à falência, mas não quer contar para a família que está na falência, né? Então ele mantém a pose, né? Mantém Sim, a sim. pose e tudo mais, é complicado. E que é um dado interessante, Júnior, desde a fundação do Google, do lançamento do Google, a Igreja Adventista entra numa fase de declínio ou perdas iguais a ganhos. Ela fica no ganha 5, perde 5. Ganha Por que 5, perde será, né? 4. Desde a fundação do Google isso aconteceu. E aliás, eu ouvi Aí, entrevista com o cara que hackeou o Centro White, White State. O caramba, hacker sério? que hackeou o White Nossa, State, eu estou tentando ver se eu consigo chamar ele para o canal para dar uma entrevista. nossa, seria muito interessante. Uma coisa que eu acho muito legal nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, porque eu sei informação de algumas coisas que eu li e coisas que me falaram, né? Então me corrija, por favor, se eu estiver errado. Estados Unidos é muito mais transparente nas coisas. Então, por exemplo, se um pastor, por exemplo, lá abusa de uma criança, por exemplo, isso é publicado, na boa, eles publicam, então não estão nem aí. Aqui no Brasil eles tentam acobertar, né? Tudo é Sim. acobertado, porque como é pastor, aí acho que até por questão de lei mesmo, né? Então, eles publicam mesmo, bota ventilador na farofa do cara mesmo, né? Sem chance. Sim, Rodrigo, você me sim. permite falar um pouquinho sobre Ellen White? Sim, vai lá, pode seguir. Tá, então, que Ellen White, assim, a minha mãe me ensinava muito a leitura de Ellen White, né? E eu tive um problema com um livro chamado, acho que nem publicam mais, um livro chamado Mensagens aos Jovens. Conheço. Ali, ali tem joias, tem coisas preciosas ali, né? Coisas muito legais, coisas do tipo assim, se você orar, enquanto você não sentir todos os seus nervos tensos e você sentir que você realmente está buscando a Deus, você não chegou no ponto ideal ainda.
né? Sim. E outras coisas que tem lá sobre cinema, sobre teatro, sobre tudo que tem a ver com cultura, que não seja cultura da igreja, é errado, é pecado, é do diabo e por aí afora. Sim. Tanto é que quando eu fiz acupuntura, né, quando eu fui acupuntura, nossa, foi do diabo, não pode. Né? Eu fiz artes marciais também, né? Também é coisa do diabo, não pode. Eu fiz Kung Fu, né? Hoje eu estou com dificuldade de locomoção, graças a Deus eu ando, mas está meio ruinzinho. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Essa questão de comida, tudo, sexo, comportamento, relacionamento com as pessoas, tudo é pautado por Ellen White. Tudo é pautado por ela, né? Então, o que acontece? Eu fiz uma brincadeira aqui, né? Eu fiz um acrósticozinho com a palavra Caim. Caim. E aí eu estabeleci aqui uma espécie de definição do que Ellen White faz, que é contradições, acréscimos, inverdades e mortificação. É a base da doutrina dela. Contradição, porque ela contradiz o que a Bíblia fala. Sim. Ela vai assim, é muito legal porque ela vai por um caminho e você fica, nossa, que legal, a Bíblia fala isso mesmo. Aí ela pega e joga uma notinha dela. E aquela notinha não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Exato. Alguns até já foi apresentar seu canal várias vezes ali. Por exemplo, Satanás ir falar com Jesus porque ele pisou na bola e quer voltar para o céu. Né? E coisas assim. Acréscimos, como esse do exemplo aí do Satanás, né? E outras Sim. cositas mais. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, eu fiquei sem resposta, de onde é que eu tirei que criancinhas têm asas no céu? Eu disse, não sei. Não, porque a sua profetisa aí fala isso, que no céu as criancinhas têm asinhas, elas voam, tal, né, bababá. Uma Sim. mesa que senta as pessoas, todos os salvos se sentam nessa mesa, né? Porque a gente sabe a história da igreja, no começo, né, lá nos primórdios, apenas 144 mil seriam salvos. Exato, Só que exatamente. depois começaram a formar esse número como simbólico. Ah, não, isso é simbólico. Isso é, Na virou verdade, simbólico. na verdade, o número só se tornou simbólico em 1947, quando Sério? oficialmente, numa revista oficial da igreja, o editor da revista dos Estados Unidos falou o seguinte: irmãos, a nossa compreensão hoje é de que o número é simbólico. Por que eles fizeram isso? Porque até 1918, 19, perdão, eles achavam que quando chegasse nos 144 mil adventistas no mundo, Jesus voltaria. Quando Ah, alcançasse 140. Então, se você olha nos relatórios da Conferência Geral, vai chegando nos 144 mil adventistas no olha que mundo. loucura. Na hora que Que chegou, loucura. veio o artigo dos adventistas falando: pronto, cadê Jesus? Já podemos agora esperar Jesus voltar, já temos 144 mil. Então, essa crença dos Nossa, 144 mil, ó, durou e durou muito, viu? Não foi pouco, é não. muita. Nossa, que loucura, né? E você vê uma coisa interessante, eu, né, se você acredita, eu não sei se eu chegou a posicionar isso, eu não acredito em arrebatamento secreto, né? Eu respeito quem Uhum. acredita, tenho muitos Sim, sim, amigos que sim. acreditam, tudo bem. Só que assim, se hoje, no mundo que tem mais de 8 bilhões de pessoas, se sumissem, se fossem arrebatados, mesmo que eu não acreditasse em arrebatamento secreto, eu não acredito, né? Eu não acredito. Sim. E 144 mil pessoas fossem de fato arrebatadas, ninguém notaria. Não, ninguém nem percebeu. É um número tão pequeno, pode ser que uma vizinhança ou outra perceba ali perto, ali na comunidade, mas é um número tão pequeno em relação aos 8 bilhões que ninguém nem notaria isso. Não, não, ninguém Então, percebeu. Eu ia assim, pensar que seriam sequestrados ou coisa do gênero, alguma coisa assim. sumiu, pronto, né? Então, assim, é para ver o absurdo que é da coisa, né? Aí a questão que eu tinha colocado da inverdade. Inverdade é justamente essa questão que já casa com os outros dois anteriores, né? Porque esse é um pecado muito grave. Porque eu fico muito triste, sabe? Que eu vejo um exemplo que eu acho assim chocante, né? Quando Jesus ressuscitou, ele não sabia se o sacrifício dele tinha sido aceito pelo Pai. Isso é um Ô, absurdo, louco. isso é um dos maiores absurdos que, Cara do que... céu, isso aí é muito sério, né? Nossa. E, finalmente, um assunto que eu acho muito sério também, em questão de Ellen White, que Ellen White devia ser uma
coitada, ela devia ter um problema sério de saúde mesmo, mental, né? É Sim. a questão da mortificação. Eu vou falar uma coisa bem brevezinha, com o meu contato que eu tive com o judaísmo, né? Que, por exemplo, no livro Lar Adventista, ela cita assim que é dever da esposa, eu não lembro ser certinho, né? Porque não, né? É, tipo assim, não incentivar as paixões animais do marido para que ele possa se consagrar e buscar a Deus e ela ajudar nisso, né? É Sim. um texto errado que ela lê de Coríntios, que ela fez uma interpretação totalmente doida, né? O próprio apóstolo Paulo fala assim para o casal manter relações para não haver essa coisa do abrasamento e tudo mais. Uhum. Então, assim, a questão da sexualidade em White é tratado como uma paranoia, sabe? E temas como masturbação, por exemplo, né? Sexo da maneira como ela coloca e tudo mais, como se fosse uma coisa demoníaca mesmo, né? E Não, e outra, ela aí, utilizava chato. nesse sentido do sexo, eu lembro, eu coloquei aqui no canal o tal do Big Brother do anjo, onde o anjo leva a Ellen White numa experiência fora do corpo para ir até o sanatório e visitar casais de funcionários do sanatório que estavam tendo relações sexuais à noite. E ela diz que em visão o anjo levou ela até lá, ela viu a cena dos casais tendo sexo e depois ela volta e escreve uma carta mandando para o sanatório para tomar uma providência com o que estava acontecendo ali. Que Olha, loucura, gente. olha o Nossa, nível. que. Aqui Olha no o canal, grau. viu? Você que não assistiu esse Eu vídeo vou ainda, procurar. Eu vou dar play. uma olhada. Nossa, é muito legal saber disso. Quando eu tive contato com ele, até vou pegar carona nesse comentário seu para comentar uma coisa também. Eu tenho um amigo muito querido lá em Guarulhos, né? Que ele é roxe, né? Abaixo do Rabino, né? E Uhum. ele tem uma comunidade ali, né? Essa é uma comunidade judaico-messiânica, né? E aí, um dia, meio que para zoar com ele, né? Meio assim, para brincar, falei assim: você não tem nada de Ellen White aí nos livros dele, muito livro bom, né? Livros excelentes, né? Coisa linda. Eles têm um material, eles leem muito, né? Questão judaica, é muito legal. Então, ele fechou a cara, sabe? Ele fechou a cara assim, me olhou assim, como se eu estivesse falando uma idiotice, e falou essa frase que eu nunca esqueci. Meu nome mesmo é Armênio, né? Eu sou armênio, né? Mas eu prefiro ser chamado de Júnior. Eu prefiro assim. Ele olhou assim, Armênio, essa mulher viu homem se masturbando. Vai falar uma mulher dessa para mim? Que é isso? Sabe, tipo assim, não seja ridículo, né? É loucura, Não tem base, não tem sabe? base nenhuma. Não tem base, né? Aí a pessoa se coloca assim, por exemplo, é uma das coisas, né, que assim, eu era fascinado com isso. Hoje eu tenho vergonha de falar isso. Que, por exemplo, Moisés pede para ver a glória de Deus, né? Fala assim, mostra-me a tua glória, né? E Deus fala, Show olha, me your filho, face. não dá para Uhum. mostrar não, porque se você viver do jeito que eu sou, você morre. Acaba. Tem como. Ela vai te ver o santuário aberto. Cara, a mulher é muito top de linha mesmo. Não, E e aí, tem uma pior, né? coisa Você que já. Sim. E tem uma coisa que a gente nunca sabe, Júnior, se ela foi levada até lá, se foi uma visão, se as coisas se abriram, o céu se abriu para ela. As descrições que ela usa são descrições muito, muito confusas. Vagas. Você não sabe se ela foi no futuro, se ela foi no passado, se ela viu, se ela saiu do Não fala. corpo. E é interessante, então é interessante você falar isso, porque se você ler, porque eu li bastante Ellen White, né? Então, cara, é muito cansativo, para começar. Por exemplo, Testemunho Celeste é uma coisa chata pra caramba aquilo. Então ela fala uma coisa aqui, ela fala a mesma coisa de modo diferente no próximo parágrafo e repete aquela mesma coisa no terceiro parágrafo. Então, por Sim, exemplo, generalidade. Eu vou fazer uma profecia aqui. Olha, Rodrigo, o Espírito de Deus está falando comigo nesse momento. Uma pessoa muito importante dos Estados Unidos vai morrer em 2025. Eu, hã? Que profecia é essa? Olha, a corrupção dos Estados Unidos é tão séria que Deus vai pesar seus juízos sobre as grandes cidades americanas. Pô, o que eu falei? Eu falei nada. falou Isso não quer nada. dizer nada.
ela falou, ela faz muito isso nos escritos dela, né? Inclusive até quando teve aquele trágico atentado, né, do 11 de setembro, muita gente saiu correndo buscando escritos dela, porque ela falou aqui no grande conflito que a cidade não falou nada, meu Deus. Ela não disse nada. Era uma questão só de colocar ali. É tipo uma mãe de Ná, né? Na época Sim. dos Mamonas. Sim, e Quando o engraçado, Júnior, é o seguinte, quando você tem fé, não, vamos supor que surge um profeta, e o profeta João, um exemplo, né? Entre a sim, gente agora, o Manuel, o Zé da Silva. E aí esse sim, profeta, o Zé da Silva, chega e fala o seguinte, irmãos, exatamente como você falou, vai acontecer um grande terremoto nos Estados Unidos que vai ser devastador, e isso estava escrito já estava profetizado, vai se cumprir. A pessoa chega lá, né? vai ter um terremoto nos Estados Unidos, vai ter um tremor de terra em algum lugar nos Estados Unidos em Vai ter em algum 2025. lugar, né? É verdade, um país enorme. A pessoa que tem fé no Zé da Silva vai falar assim: tá vendo? Tá vendo? O cara foi lá e disse e cumpriu, tá se cumprindo. A pessoa fala assim: Que mas gente, loucura, gente. já teve terremoto 78 milhões de vezes aqui nos Estados Unidos. Isso não é cumprimento É, profético, é a terra que treme. É a simples terra assim. treme, né? É tolo, né? A coisa é tão assim absurda, né? Porque por isso que é muito é, na verdade, o seu trabalho, como no seu canal aí, você dá um trabalho realmente, Deus está te abençoando muito, porque eu acredito, como eu falei agora há pouco dessa senhora, hoje ela não suporta falar de Ellen White. Ela era uma fã da Ellen White. Hoje, se falar de Ellen White para ela hoje, ela fica brava. Ela assim, eu fui enganada por essa mulher, perdi anos da minha vida. E ela é uma idosa, é uma pessoa idosa. Eu perdi tanta coisa que eu perdi na minha vida por causa dessa mulher, sabe? Vincula a salvação com comida, com roupinha, com diversão. É claro, nós que temos temor de Deus e o amor a Cristo, a gente não vai assistir um filme indevido, uma coisa assim, lógico, a gente vai procurar. Mas mesmo se assistir, onde abundou o pecado, superabundou a graça, meu Deus do céu. Sim. Olha, eu costumo dizer que a bomba mais poderosa do universo não é a bomba atômica, nada disso. É a salvação. É uma força que não tem como lutar contra isso. É uma coisa maravilhosa. O cara que está lutando contra isso, ele está se dispondo contra Deus. É muito forte. E você falou da questão da comida. Eu vou dar aqui, eu tenho uma compilação, eu queria dar um spoiler aqui agora, mas Ah, por favor. eu estou preparando, já está quase pronto, que é um e-book, ele tem 40 páginas, de todas Olha, as mais incríveis frases sobre saúde de Ellen White, refutadas pela nossa, ciência e gente. refutadas pela Bíblia. São 40 páginas. Ah, nossa, vai ser um prazer imenso Eu vou poder ler isso, disponibilizar para Rodrigo. todo mundo de graça Ai, em muito breve. obrigado, Só que legal. Nossa, vai. Deus abençoe. Aqui eu Deixa eu tenho tirar uma uma de aqui, ó. saúde, então. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, Pessoas. os que desejam estar em harmonia com a mensagem do terceiro anjo abandonarão o uso da carne como alimento. Nossa, gente do céu. Acho que eu tenho uma pior, hein? Eu tenho uma pior. É Manda aí. assim: pessoas ainda não convertidas quanto à questão da carne se afastarão do povo de Deus para nunca mais voltar. Conheço, É conheço. bravo, né? É É bravo. É o pesado, é famoso pesado. Conselho sobre Regime Alimentar, né? É o Sim. Conselho sobre Regime Alimentar. Ah, é uma loucura, sabe? Eu vou contar uma piadinha aqui, se me permite contar uma piada. Talvez você conheça essa piada, mas ela tem um sentido não de fazer graça, mas de parar para pensar um pouco. Uhum. É assim, um sujeito está na São Paulo, no centro de São Paulo, num prédio, no 20º andar, lá em cima, e ele está esperando para ser atendido por um dentista. E do lado dele tem um sujeito que lê jornal. Está lendo jornal, belezinha. Então, o cara calmamente ali e tal, ele acaba de ler uma página, ele arranca a página do jornal, ele amassa, faz uma bola e vai até a janela e joga pela janela. Ele volta e continua lendo o jornal. E o cara fica assim, meio cabrado, meio cafifado com aquilo, né? Mas como assim? Aí uma hora ele não se aguenta, né? E falou, meu amigo, desculpa perguntar, mas por que que toda página que você lê do jornal, toda folha que você lê do jornal, você amassa e vai na janela e joga o jornal?
joga a bola fora ali na janela. Aí suja a rua lá embaixo, né? Ele disse, não, isso aqui é para poder espantar os elefantes. Mas aqui não tem elefante. Tá vendo? Exatamente. Eu estou colocando isso por causa do decreto dominical, né? Sim, porque você fala assim, olha, não tem decreto. O Papa falou lá que teve agora aquela encíclica, como é que é o nome da encíclica? Esqueci agora o nome. Eu não sei, Laudato Si, isso. Que era a questão da parte ecológica do mundo, porque o domingo, porque as pessoas têm que estar mais junto com a família. Uhum. Aí, tá vendo? Aí, ó, tá aí, pronto. É a prova que a gente queria. Pronto. Meu, ele não está falando de nada ali. É capaz de o Papa, esse que está agora, né? O Papa Francisco I, nem saber quem são os adventistas. Se bobear. Ele pode até saber por estatística, né? Mas em que? Adventista? Vamos perseguir. Eu brinco, né, com meus amigos hoje, né? Eu falo assim, ó, eu vou perseguir você, tá? Eu saí da igreja, eu vou te perseguir, porque você guarda o sábado, eu não guardo. Quer dizer, na verdade, eu até guardo, né? Assim, não no sentido que eu guardava antes, né? Eu tenho respeito, eu acho que tem assim, um valor histórico, um valor, assim, tem um entendimento em relação a essa questão. Eu acho que o pastor Luciano Subirá, ele colocou muito bem essa questão da lei, que ele fala que a lei, Cristo colocou essa questão de tem lei que foi abolida, tem lei que é mantida, tem lei que foi ampliada e tem lei que foi reinterpretada. Sim. Então, por exemplo, hoje, o sábado, para mim, não é um dia, é uma pessoa. Sim, amém. Cristo é nosso descanso. Amém. Mas vai explicar isso para o meu querido amigo adventista, que o focinho de porco não é tomada. Mas não tem como, viu? Se você parar para pensar, olha, o adventismo... Só completando, Hebreus acaba com a doutrina adventista. Sim. Não é mais que Hebreus. Só o livro de Hebreus. Só lê Hebreus. Vai ler Hebreus 10, vai ler Hebreus 9. A pessoa fala que não. Agora, o que acontece é aquela coisa, Jean, eu tenho que fazer algo para ganhar algo. Eu preciso fazer algo para ganhar algo. O adventista ele não consegue aceitar o sacrifício de Cristo de graça, direto para ele. E aí vem a outra parte, ele não entende o que é viver sob a influência do Espírito Santo. Ou ser influenciado pelo Espírito Santo. Ou seja, ok, então o que você prefere? Eu dou um exemplo rápido. Dá um cruzamento de carro, um cruzamento à meia-noite. Não tem ninguém. Isso. Não tem ninguém passando no cruzamento, no trevo. De repente você vê um camarada ali acelerando a 100 por hora, vê o sinal vermelho e cruza. E na mesma hora vem uma motocicleta e ele mata o motociclista. Meia-noite, cruzou o farol vermelho, matou o motociclista, que para o motociclista estava verde para ele. Ele matou, ele estava errado, ele furou o farol. Agora eu pergunto para você, Júnior, que lei impediria esse cara de cruzar o farol vermelho? Que lei? Ele quis cruzar, independente de qualquer lei. A lei do trânsito existe. A lei do trânsito está lá. Mas a lei do trânsito, os livros da lei do trânsito fizeram uma barricada para impedir o carro de passar? Nossa, gente. Não. Nossa, eu nunca tinha. Olha, essa analogia é muito legal, cara. O que faz o cara não tem como impedir, né? Agora, Júnior, o que faz o cara parar à meia-noite num cruzamento, seguindo a lei, seguindo a lei de tráfego? É a consciência dele e falar o seguinte: olha, independente de não ter ninguém aqui, independente de estar vazio, eu tô parando o meu carro aqui e vou parar porque é a lei. Mas eu tô consciente, a lei não tá me segurando, eu posso cruzar isso aqui a hora que eu quiser. O adventista não entende isso. Ele não entende Ele não consegue entender. É a questão da... Não sei se eu tô entendendo o seu raciocínio, que eu achei muito legal. É a questão da letra da lei, né, Rodrigo? Exato. É a letra da lei. Aquela questão de você não pega o espírito da lei. Não é, sei lá... É a tutela da lei, né? Você vai viver sobre a tutela da lei ou você vai viver sobre a influência do espírito? Sim, exatamente. É maravilhoso, né? Porque a questão da aliança, né? Da nova aliança, a maneira como Cristo colocou isso é muito legal, muito bacana, porque quando estava
meus amigos judeus lá, né? Eles têm muita leizinha até hoje, né? Muita coisinha assim, aquela coisa de lavagem das mãos, não pode acender fogo antes Uhum. depois do sábado e blá blá blá, até aquelas leizinhas chatinhas deles, né? Que eles chamam de halahá, né? Aí eu perguntei para eles um dia, perguntei assim, mas por que disso, né? Ele falou, a halahá é uma forma de você proteger a lei. Então você cria novas regras para poder proteger a lei, né? E acontece que a halahá adventista é Ellen White. Sim. Ela é assim, a norma, né? A norma Se não da. fosse Porque tudo assim, é baseado em tudo. e se não fosse assim, na crença 18 não estaria escrito que ela é a contínua autoridade e verdade para o controle da igreja, no ponto de Nossa, vista de que a loucura. correção, Nossa, admoestação, ela é contínua fonte de verdade e autoridade. Agora, fala uma coisa, como é que uma pessoa que morreu em 1915, em 2024, continua sendo contínua fonte de contínua. autoridade? Não, é piada, né? Eu falo, isso é um humor negro, isso. Porque você vê que tanto é verdade isso, que a publicadora, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, eles volta e meia estão compilando os escritos dela, fazendo montagens, criando textos, porque assim, né, a coisa de 30 anos atrás, faz tempo já isso, hein? Quando estava na publicadora ainda, há mais de 30 anos já, um amigo meu que tem uma parente próxima, que morou na Alemanha, ele falou o seguinte, que naquela época, hein, anos 80, anos 90, por ali, tinha muita gente ali na Europa que já não aceitava New White. Não aceita, não aceita. Acho que aqui nós somos muito provincianos, né? Ainda tem muita gente que acredita ainda, né? Em outros países também, tudo mais. Mas é esse pessoalzinho que não lê, que não busca, que não pesquisa. Porque se você for seguir a risca Atos 17:11 e agir como os bereanos, Uhum. você pula fora. Você pula Sim. fora. Sim, sim. Deixa eu E ver. tem um outro ponto também que é importante dizer, que é a questão da progressão da reavaliação aqui nos Estados Unidos de qual vai ser a posição de Ellen White no futuro para as próximas gerações. E aí o Cavo, como eu estava conversando Ah, com um pastor adventista, nossa, ele falou assim, não, Rodrigo, isso nunca vai acontecer, fica tranquilo, a igreja adventista sempre vai manter Ellen White como uma luz menor, etc. Eu falei assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Essa geração que está vindo agora, essa nova geração dessas criancinhas pequenas, elas não vão tolerar a ausência de confrontação com fatos, com dados. Eles não vão aceitar, graças a porque a Deus, partir do graças momento a que você tem um Deus. aparelho na sua mão, do celular, você fala assim, não, peraí, isso antes da inteligência artificial, hein? Antes de inteligência Sim, artificial, antes de chat GPT, exato. antes de qualquer tudo. A galera já falou assim, não, deixa eu lá pesquisar para saber se a chuva de meteoros ela realmente é um sinal profético, ou se ela acontece o tempo todo. Ou se aquela chuva de Exatamente. meteoros que aconteceu, que a Ellen White falou, não, isso é um sinal do grande conflito, não sei o que. Não, agora já se É, sabe. Não tem nada de sinal. Isso aqui era uma não coisa tem que nada de sinal acontece. nisso. Agora, como é que você vai chegar e Acontece. vai forçar a mulher goela E abaixo na nova geração? Eles não vão aceitar. não vão aceitar. E eu dou glória a Deus por isso, porque as pessoas estão despertando e não tem mais aquele. É igual aquelas ostras, né, do desenho Alice no País das Maravilhas, né, que a morsa engana as ostras e vai Uhum. levando as ostras para o jantar dele, né? É Sim. mais ou menos isso. A era das ostras acabou, porque as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento. Estão Né? Isso é acordando. muito legal. Tem essa questão, né, com relação a esses absurdos aí que as pessoas vão falando e que hoje não tem mais, assim, é o que você falou, o jovem quer confrontar, graças a Deus por isso. Quando você conhece a questão do evangelho, a maneira como o evangelho é, como o poder, ultimamente, eu comecei a usar isso há pouco tempo, né? Na verdade, não falava assim. Rodrigo, o, eles adoram falar de Apocalipse capítulo 14, né? Que ali está a mensagem da igreja adventista, da igreja verdadeira, está ali. Sim, sim.
E aquela historinha, caiu, temia Deus era de glória, que é o sábado, né? Caiu a grande Babilônia, que é o domingo, e o terceiro anjo, que é a escolha, né? Decisão entre qual você vai ficar. Seria a ilha, ali está toda ali a doutrina adventista ali. Aí eu pergunto para um adventista assim, o que o anjo está carregando, o primeiro anjo? O que ele dava na mão? O evangelho. Ele leva na mão o evangelho eterno, ele não leva tábuas da lei. Ele não leva um rolo de Torá, ele leva o evangelho eterno. Sim. E aí, como é que fica? Como é que nós ficamos nessa história? Como é que Porque fica assim, numa situação onde o adventista não é nem ensinado o que é segunda aliança, para entender o que é o evangelho? que loucura, né? Tanto é verdade, né, que você já comentou isso no seu canal, né, que eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, que Jesus é um péssimo professor, né? Porque ele esperou todo esse tempo, ele não falou um A de sábado para os discípulos. O mais perto que ele chegou de sábado foi: orai para que a vossa fuga não ocorra nem no sábado, nem no inverno, por uma questão estratégica. Não tinha Sim. nada a ver com obediência, nada, tinha a ver com a questão estratégica, né? Do cerco de Jerusalém, aquela coisa toda de Tito e tudo mais. Agora Deus vai provar a Terra, o planeta Terra, com uma coisa como o dia de repouso. Não é amor, não é caridade, não é nem sequer mesmo a pureza, nada. É sábado. Não. É tão interessante isso, porque eu até comentei com uma amiga adventista hoje, aquela mesmo que eu falei agora há pouco. Eu falei, sabe uma coisa que me preocupa? Maria Chiquinha, né? Vamos chamá-la de Maria Chiquinha. É que se eu entendo hoje que eu não sou salvo pelas obras, de forma alguma. Mas Sim. se eu acreditasse nisso, eu me preocuparia não com guarda de sábado, eu me preocuparia com Mateus 25. Porque ali fala, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Opa! Isso eu acho que Deus dá mais importância do que dia, né? Não estou desmerecendo o sábado de forma alguma, não é essa a questão. Uhum. Respeito e tudo mais, acho legal. É o que eu falei. O duro é aquilo que a gente comentou no começo, né? A pessoa, ela vai naquela, já que ela não consegue vencer pelo argumento e pelas referências bíblicas, ela começa a falar assim: você está atacando a igreja de Deus, você está atacando o povo de Deus. Então você está pecando, pede perdão para Deus, porque você é a igreja verdadeira, e por aí vai, né? Sim. É Não, e complicado. outro ponto, se você, é que o adventista ele não estuda o que a própria Ellen White escreveu. Se o adventista estudasse o que Ellen White escreveu, ele teria uma noção muito mais clara da falácia do decreto dominical. A falácia do Sim, decreto dominical se estrutura em 3 pontas. Na primeira ponta, que Ellen White disse sobre perseguição e domingo e papa em 1847. Não existia a Igreja Adventista CNPJ, mas existia o tal do início do ministério profético de Ellen White desde dezembro de 1844. Então, em sim. 847, ela dá a primeira cacetada. Ela fala: olha, isso vai acontecer, vamos ser perseguidos, o Papa vai atrás, vão perseguir a Eu gente. vi isso aí, Passa interessante, um viu? período, vem a tal de uma proposta de lei dominical, e essa proposta de lei dava aos adventistas total liberdade de culto e de trabalho aos domingos. Não proibia adventistas e sabatistas de nem adorar no sábado e nem de trabalhar no domingo. O que Ellen White fez? Nossa, que Ela correu loucura. atrás dessa lei e falou: não, não, vamos lutar contra essa lei. Essa lei não é interessante. Por que não é interessante? Porque essa lei dava liberdade para eles. Não era a E lei que ela tinha contradizia, né? E e contradizia. contradizia ela Que mesma. loucura. Passa um tempo, ela Nossa, fala assim, na Austrália ela chega e fala, poxa, tem a lei dominical aqui na Austrália, irmão White, o que nós devemos fazer? Não, não, continuem, vão às igrejas, continuem pregando, usem esse tempo de domingo para pregar o evangelho, e assim por diante. Vão trabalhar se vocês puderem, trabalhem aos nossa, que domingos. absurdo, gente. Totalmente contra o que ela tinha profetizado. Então, você vê, é Nossa. só ler a linha do tempo. O adventista que É, lê, ele entende que é uma falácia, pelo que ela falou. Não por é profecia. um negócio de. Depende de boa vontade só, né, Rodrigo? É Ô, uma questão de gente, boa vontade. Eu lembro quando estava em Poços de Caldas, né?
eu sempre, quando ia para São Paulo, eu ia sempre com meu pai, né? Eu era criança, adolescente, né? Então nunca ia sozinho. E uma vez, uma pessoa pregando lá na igreja, ela falou assim: você já deve ter ouvido essa piada de mau gosto, né? Ela dizia assim que lá na Praça da Sé, em São Paulo, ela tinha visitado a Praça da Sé, né? E aí, cara, eu até peço desculpa, uma coisa tão idiota que eu vou falar que, pelo amor de Deus, né? Acho que até alguém já te falou isso. Que é muito bonita a igreja lá, né? Uma igreja muito legal. Embaixo você tem lá os padres que são sepultados ali. É um lugar muito Sim. bacana. Aí ela disse, que não sei se isso é verdade, né? Que provavelmente não seja, que tem ali embaixo instrumentos de tortura, aqueles bem da época da Inquisição, né, tal. E tem ali Uhum. embaixo, aí ela perguntou, para que esses instrumentos aí? Ah, isso aqui é para no futuro usar com os adventistas, os guardadores do sábado. Não, não, eu tinha, quando eu vi isso, eu tinha 13 anos, né? Eu, gente do céu. Oh, meu Deus Não, do céu. na época eu acreditei, lógico, né? Na época eu fiquei assim, nossa, eu quero morrer por Jesus, né? Eu tenho que pedir para Deus força para poder aguentar a prova, porque, né? Eu quero morrer assim, defendendo, né? O sábado e tal. Ah, é só por Deus mesmo, cara. Chega assim, Muito né? O complicado. evangelho, de um modo geral, só eu estou encerrando para não ficar muito longo, né? Assim, já está longo, né? O povo vai ficar assim, esse cara não para de falar, meu Deus do céu. Tá. Fica à Né? vontade, fica à vontade. Mas eu falo pelo testemunho, porque assim, hoje eu coloco Mas você assim, não né? contou pra gente como foi que você despertou. Você viveu, né, trabalhou na casa da Ah, sim, educadora, estava na igreja, despertou, mas você sim. não, como Eu, que eu, deu o eu estalo? tava, deu estalo o seguinte, eu sempre pesquisei bastante, como eu falei, né? Sempre busquei muito e tudo mais, sempre tentando pautar pela régua da igreja. Tudo que eu fazia era pela régua daquilo que eu tinha aprendido, lógico. Só tinha coisa que estava me incomodando. Tem coisas que, assim, tipo assim, é aquilo que o Lutero falava, né? Caramba, tem pecado que eu não consigo vencer, então eu estou perdido, não tem como. Chegou ao ponto que eu sonhei que Jesus estava voltando e eu estava feliz com os braços estendidos assim, aguardando a volta dele, né? E eu estava fingindo que estava contente no Nossa, sonho, nossa. porque eu tinha tanto pavor, né, de se perder e tal e tudo mais, né? Aí eu comentei sobre a questão da oração, que teve uma situação lá em Limeira, que foi em Limeira que começou a me despertar. Eu comecei a ler coisas diferentes, né? Justamente o que você falou, internet. Comecei a mexer com internet, e aí o que chegou a mulherzinha aqui. Ah, o Rodrigo aqui, opa, tá ali, chegando. Chegou cansada, tadinha. Hoje ela atrasou um pouco. Foi no supermercado. Manda um abração pra Então, ela. opa, com certeza. Então, aí eu comecei a ler, porque na verdade foi uma doutrina que eu acredito até que você. Como eu falei, né, hoje eu posso discordar das pessoas sem preocupação com o negócio se a pessoa vai se perder, porque assim, por exemplo, eu não acredito, né, pessoalmente, eu não acredito em trindade, eu não acredito, da Uhum. forma como falam, né? Eu acredito no Pai, no Filho, acredito no Espírito Santo ali, entre eles, tal, aquela coisa toda, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas começou por causa disso. Só que, assim, existe um negócio chamado efeito dominó, né? Aí eu Uhum. comecei a pesquisar outras coisas. Aí havia as contradições de Ellen White, e a questão do juízo investigativo que não encaixa, a questão de estados dos mortos, e uma série de coisas que começou assim, uma pedrinha derrubando a outra. Uhum. Aí é um processo de anos isso. Começou isso em 2001. Em 2001. Assim, para chegar mesmo a falar assim, tô fora, eu acho que foi em 2005, 2006. Mais ou Mas menos olha, uns cinco, é seis leitura e anos. oração. É, sim. É uma questão de leitura e oração. Não tem outro jeito. Sim. E assim, e Deus vai, o que, que acontece? Eu acredito, sabe, que Deus não vai desamparar seus filhos no sentido de conhecimento, né? Então, se você está buscando alguma coisa, é claro, né? Você vai pegar lá o Fábio Porchat, por exemplo, né? O Fábio Porchat, isso eu posso citar o nome, que é uma pessoa pública bem conhecida, todo mundo sabe disso. Ele é um assíduo leitor da Bíblia, Uhum. Fábio Porchat, mas ele lê para poder detonar com Deus, né? Para poder blasfemar.
A para fazer finalidade piadas é do. outra, né? O fim é É outro. outro. O fim é outro. Está errado, aí não é legal. Mas a gente vai dar um mil. É o que eu costumo dizer. A questão de você discordar da pessoa, eu costumo dizer o seguinte, como professor: nunca discorde com piadinhas, com risadinhas, e nunca é, perca a humildade. Você está discordando? Mas seja humilde. Aquela pessoa, às vezes, ela só tem aquilo para acreditar. Então, tem que dar uma base para ela, tem que dar um preparo, porque para mim foi difícil sair da igreja. Foi muito difícil. Muito difícil, porque aquilo era verdade para mim, né? Era muito sério, sabe? Assim, nossa, tá louco. Você falou do insight, né? A questão assim, de como é que se despertar. Eu acho, sabe, Rodrigo, que aconteceu em Guarulhos isso. Eu estava ali em Guarulhos, estava andando pela rua ali, na rua Dom Pedro II, né? É a rua comercial mais importante de Guarulhos. Eu olhei assim aquele povão, que lá é muita gente, né? Aquele povão ali caminhando ali, eu falei assim, caramba, esse povo todo aqui vai se perder porque não guarda o sábado. Uau! Que legal! Nossa, que Como prova, né? assim, Que né? coisa incrível. Como assim? É, isso não está batendo, né? Olha, Deus tem muitos mandamentos na Bíblia que eu acho muito interessantes. E um deles, muitos deles, muitas ameaças de Deus, muitas coisas que ele fala assim, de terrível que Deus fala, que Deus mostra muito bravo, é contra oprimir o pobre. Tem muito mais texto nisso na Bíblia do que questão de. E outra coisa, né, que você já colocou isso também, muito bem colocado, por sinal, essa Que é o questão de resumo de mandamento. amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O resumo da lei é isso. Amar a Deus Sim, e amar o sim, teu próximo. exatamente. E assim, né, toda assim, aquela coisa ali que o pessoal gosta de falar, né, nossos amigos judeus gostam de falar da questão das 613 leis, né, da Uhum. Torá e tudo mais. Então, no texto de Zacarias, e também o Tiago fala isso também, né? O apóstolo Tiago fala isso, que se você tropeçar num só ponto, você é culpado de todos. Ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando das 613. Sim. Que se você tropeçar num só ponto, já danou-se. Danou-se. Você Ali não era uma fez lá o conversa de negócio. judeu, ali era conversa de judeu com o contexto judaico, né? O contexto judaico Sim, expande para muito mais do que dez mandamentos. Tá? muito mais, muito mais. Tanto é que tem coisas vitais que não estão ali nos 10 mandamentos, né? Questão de comportamento, uma série de coisas. Sim. Bom, deixa eu ver. Do meu mapinha aqui, né? É claro que por mim eu ficaria conversando com você até a noite inteira, porque é um prazer falar com Eu você, também. Que né? prazer é meu, É. Júnior. Que isso? Nossa, foi muito legal, cara. Eu tô assim, agindo como se estivesse encerrando, mas fica à vontade, tá? Pode perguntar o que você Não, quiser, fica tranquilo. fica à vontade. Dá para a gente fazer mais uns 15 minutinhos aqui, sim. Eu queria fazer três perguntas específicas para você, que é o seguinte: como Por favor. como foi a sua saída da casa publicadora, ou como se você saiu ainda era adventista quando você deixou a Ah, publicadora, ou eu ainda era. você ainda Eu era saí em adventista? 1990, ainda era. Eu casei, inclusive, eu casei em 1999, né? Casei na igreja adventista, eu era adventista e tudo mais, né? Normal. Depois é que com os estudos, né, eu acabei decidindo sair, né? Por exemplo, a questão de dízimo, por exemplo, né? Eu tenho uma, eu tenho um problema de depressão, uma série de coisas assim. Na época eu estava uma situação muito difícil, como eu estou hoje, né? Mas hoje a diferença é que hoje eu estou feliz, né? Eu estou desempregado, estou com um problema de saúde sério aqui, locomoção comprometida, uma série de coisas, mas tá joia, maravilha, estou na mão de Deus, estou feliz. Amém. Então Amém. é diferente, né? É uma proposta diferente. Então, eu lembro que quando eu ainda trabalhava na computadora, teve um problema lá, porque o dízimo é um negócio complicadíssimo, né? Na O dízimo é adventista, um com negócio bem certeza. muito difícil, porque é um ponto de salvação, né? É um ponto de salvação. O que foi, gordinha? Tá enchendo o saco aí. Ah, desculpa, tá, é a minha mulher aqui. Graças a Deus, assim, essa é uma coisa. Eu tenho um presente que Deus me deu, foi minha esposa, sabe? Hoje em dia diz que é brega falar esposa, né? Mas eu vou falar esposa mesmo. Ah, É, é brega falar ela esposa, eu não tô sabendo disso, não. é, eu achei muito besta isso.
E ela é adventista, é uma boa adventista, mas ela não é papa sermão, sabe? Hum, Ela é boa, assim, eu falei para ela, não, tranquilo, de boa, porque eu acho que o respeito tem que existir entre o casal, né? sim, claro. Então, se eu tivesse filho, eu não tenho filhos, né? Mas se eu tivesse, eu iria querer que ele fosse educado na igreja adventista e decidisse na idade da razão dele. Mas vai com a mãe na igreja, tem problema, tem problema. Aí quando tiver senso crítico, porque você não pode também, assim, né, sei lá, é criança, né, é difícil. Aí vê, vamos ler a Bíblia junto? Vamos estudar? É assim que o Papai do Céu fala? Vamos comparar aqui? Olha, que falou uma coisa, que falou outra. Aí vai despertando. Igual aconteceu comigo. A minha mãe era uma pessoa muito sábia. Minha mãe tinha a quarta série primária, quarta série, mas ela tinha um conhecimento muito grande, que ela lia muito, né? Ela lia tudo. Lia romance, lia jornal, lia de tudo. Isso por causa da mãe dela, que também era assim. E ela tinha uma bronca com a questão do exclusivismo. Embora ela fosse adventista, ela nunca aceitou exclusivismo. Ela não Hum, aceitava, né? Porque ela, à medida que ela foi envelhecendo, ela começou a se afastar de Ellen White. Uma época ela falava assim para mim, filho, Ellen White seria aquilo que fala sobre Jesus, porque é legal, tal. Depois nem isso. Ela começou, foi assim, mas, ó mãe, aqui fala uma coisa, aqui fala outra. Aí então fica com a Bíblia, filho. Então fica com a Bíblia. O meu pai também foi muito questionador, né? Ele morreu adventista, né? Morreu agora, há 2 anos atrás. uhum, Mas sempre, assim, acho que foi uma benção que eu tive, sabe, Rodrigo? A questão de ter pais é, questionadores. Isso foi muito sim, legal. sim. E então, nesse sentido aí, o despertar foi justamente aí, sabe? Aí eu acabei, né, tendo essa. Na verdade, até os escritos mesmo acabaram me ajudando, né? Porque é o que você falou agora há pouco aí. Isso é muito forte, mas todo mundo já está careca de saber isso. Para destruir uma doutrina falsa, é só estudar a doutrina falsa. É ver, é À medida verdade. que você aprofunda, porque a Bíblia fala assim, meu pai usava esse conceito, né? Falava assim, fortalecei-vos na verdade. Se você pegar uma nota de US$ 20, você vai olhar ela, só de pegar nela, você já sabe se ela é falsa, você já está acostumado a pegar dólar. Então, você já, por conhecer a nota verdadeira, você já vai ter uma percepção do que é falso. Sim, sim. Pode até ser parecido, mas não é verdade. Não é verdade. Porque Não, tem esse viés de, de verdade, de inspiração divina, de serva do Senhor, né? E tudo mais, né? E eu vou falar para você uma coisa que você já comentou no canal, inclusive, né? Eu achei muito interessante, que é assim, se eu, Rodrigo, eu vou ser presbiteriano agora. Tá bom. Que legal, que bom, presbiteriano. Mas eu não gosto de Calvino. Calvino é muito, muito estúpido para mim, não gosto dele. Você vai deixar de ser presbiteriano porque eu não gostar de Calvino? não. Vai continuar sendo presbiteriano normalmente. Eu não gosto de Lutero, não. Lutero é um cara meio chatão, era pinguço, não gosto dele, não. Você não vai deixar de ser luterano por causa disso. E assim por diante. Mas se você não aceitar Ellen White, você não se torna adventista. Exato. Não Excelente se exemplo. torna, Excelente exemplo. É né? assim É, mesmo. É é, assim é mesmo. duro, né? Tem outro ponto. Uma outra conversa que eu estava tendo com outro pastor, eu fui bastante claro com ele, bem transparente. Eu falei assim, pastor adventista ainda ativo na obra. Eu falei para ele assim, olha, presta atenção, pastor. O que falta no adventismo é transparência. Sim, Transparência e transparência. Não é uma questão, não, mas a igreja é uma desonestidade ali, aquela áurea de conspiração em cima da. Calma, calma. O que falta é transparência. sim, É você sentar na mesa e ter uma conversa transparente. Em que sentido? Pega Ellen White, abre 3 caixas. Caixa número 1, você vai colocar tudo o que ela profetizou que não aconteceu. Isso tá falando, é uma sim. conversa com a igreja, tá? Uma conversa com a igreja adventista no Brasil. Tá aqui, irmãos. Nessa caixa aqui, ó, nós temos tudo que ela disse que ia acontecer. E, ó, Nossa, que irmãos, legal. nunca Nossa, é bom aconteceu. isso aí, hein? Tá Muito aqui. legal isso, cara. Vamos abrir uma outra caixa aqui, irmãos. Igreja, tá aqui, ó. Tudo que ela disse, que ela escreveu, que é dela, 100% dela. Tá aqui o manuscrito à mão dela, é impossível a gente chegar a uma conclusão que é de outra pessoa. É dela.
tudo que ela escreveu que é dela e que é bom. Coisas boas, conselhos bons que ela deu, coisas que podem ajudar as pessoas. Tá aqui, ó, põe dentro dessa caixa. Coloca na segunda Põe caixa. na segunda caixa. Pega uma terceira caixa aqui agora e coloca nessa caixa tudo que ela escreveu que não é dela. Pega tudo, do primeiro manuscrito, primeiro livro até o último livro, tudo que não pertence a ela e coloca a lista de onde ela tirou tudo isso aqui. Põe nessa outra caixa. Isso aí traria os plágios, né? Isso, os plágios, etc. Então você vai colocar Plágio tudo. profecia, erro teológico, cristologia, soteriologia, põe tudo dentro de uma caixa. Coloca essas 3 caixas na frente da igreja e fala, irmãos, tá aqui, ó. Isso aqui é Ellen White. Ponto. Nossa, já pensou que legal que Ponto. seria isso? Você resolve um Nossa, problema acabou. para umas 15 gerações para frente, o assunto está Oh, encerrado, que tá aqui. loucura! Agora, o membro vai Gente, chegar e vai falar assim, olha, ou agora o membro, né? O membro vai falar, tá bom, é, me dá aqui o que presta, que ela escreveu, que são conselhos bons, tá? Me dá o que presta. E eu coloco aqui. O que ela falou que não é verdade, tá contra a Bíblia, então joga fora essa porcaria, joga fora essas profecias, tudo que é plágio, de coisa que é dos outros, que ela falou que veio de Deus, joga isso aqui fora que não veio dela. Eu quero saber, sabe o que vai acontecer, Júnior? A Ellen White vai virar um autor devocional. Igual o é, Bullion, pior. igual o Bullion, Sim, igual o Mark Phelan, igual qualquer pastor vai, adventista. ela vai perder essa vibe de profetisa, né? Acabou, Vai encerra esse perder assunto. isso. É. Agora, Quer falta o ver? quê? Falta Pode falar. vergonha na cara. Falta vergonha na cara, com perdão da palavra. Porque se a pessoa fosse realmente honesta, eu até brinco com as pessoas, né? Duas coisas que eu falo, que hoje em dia, no mundo que nós estamos, você tem que escolher entre a verdade e a conveniência. Você está na igreja porque você ama a verdade ou porque é conveniente? E outra É, coisa, eu perguntei para um amigo adventista assim, se Eva foi enganada, como ela falou para o Senhor Deus, falou assim, a serpente me enganou e eu comi, então ela não tem culpa, ela foi uma vítima. Assim, não, não é assim. Sabe por que não é assim, fulano de tal? Porque ela preferiu acreditar na mentira. sim. Não é porque ela comeu o fruto estou usando assim a linguagem do Gênesis, né? Uhum, sim, sim. Ela preferiu acreditar. E Tessalonicenses fala sobre isso. Aqueles que deram crédito à mentira. E Deus entrega a operação do engano. Então, se você prefere acreditar em White, é complicado. Porque aí entra uma questão que você colocou aí da primeira caixa, né? Da primeira caixa, segundo profecias, é o seguinte. Lembra aquela que você chegou a colocar num slide seu sobre a profecia de 1856? Sim. Que o anjo falou para ela que muitos seriam pasto para vermes e outros veriam a Jesus voltando, Sim, e não sim. voltou, né? Acho que é 86, eu acho, se eu não me engano. Yeah. Acho que é isso, 86. Aí, tá, morreu todo mundo, inclusive ela. Aí você pergunta para o Adventista, eles falam assim, não, mas essa era uma profecia condicional. Condicional E se aqui. você vê a Bíblia, como a Bíblia fala, o que é condicional na Bíblia são as ameaças de Deus. Sim. Se você fizer isso, eu te castigo assim. Isso é condicional. Tipo, se você não se Existe uma arrepender, eu condição. vou te dar um pavor aqui para você. Mas as promessas benéficas de Deus, as promessas que têm a ver com a salvação, com a questão de, tipo, transformar a terra, de dar vida eterna, essas são competência divina, essas não são condicionais. Sim. Tudo que tem a ver com competência divina não é condicional. Mas agora, se tem a ver com o seu comportamento, aí ele ameaça, né? Opa, peraí, eu vou te apavorar aqui. Igual ele fez com Abimeleque, por exemplo, né? O Abimeleque cobiçou a Sara Exato. lá, Se ele, depende de ó, você, se é dependente de você, tem condição. Se é dependente de sim, salvação, é incondicional. A salvação é é incondicional. incondicional, exatamente. Eu acho tão bonita essa passagem, porque o Senhor Deus fala com Abimeleque, né? E ele fala para ele, ó, você vai morrer, cara, você vai estar mexendo com mulher casada. Pô, mas não sabia que ela era casada, por isso estou te avisando. Então, Deus não vai fazer ninguém pecar por ignorância da parte dele, não. O negócio de falar assim, se o sábado fosse realmente uma coisa tão importante, né? Deus ia fazer um tapafúrdio com isso, né? Porque é engraçado, né? Você citou agora há pouco a questão do mandamento iluminado, né? Do sábado iluminado, né? Engraçado que ele não mostrou isso para ninguém, né?
Só para Ellen White. Só ela viu. Só ela viu, não tem lugar nenhum na Bíblia. E outra coisa, Júnior, para pensar uma coisa. Se for que guardar o sábado fosse tão importante para definir selo de Deus e marca da besta, para que Jesus morreria na cruz então? Basta eu guardar o sábado, já que é o mais Então, importante, é o que brilha, é o que está acima de todos, é o de tudo é o mais importante. Poxa, então eu guardo o sábado, eu preciso de Cristo? Preciso de Cristo para quê? você vê que é tão blasfemo isso, é tão blasfemo que aquele filme bem tenso, né, do Mel Gibson, né, o Paixão de Cristo, que é um filme que tem uma pegada católica ali, mas é um filme bom, né, é um filme assim, em termos históricos, é um filme legal. Aquele sofrimento terrível não serve para nada. Nada. Não para nada aqui, ó. Aquele sofrimento terrível, aquelas dores horríveis, aquela coisa atroz que foi a morte de Cristo, uma coisa tão triste, nossa, deprimente aquilo, tão desgraçado aquilo, por amor a mim, tudo aquilo foi à toa. Que Mas bastava agora guardar guarda o sábado. bastava eu parar de comer açúcar, parar de comer carne de porco, parar de ir no cinema, parar de ver, sabe, coisas indevidas, pronto, já estou salvo, já, tá belezinha. Que pouco, que pouco valor se dá ao sacrifício de Cristo, né? Exato, exato. Nossa, é muito triste. Nossa, é Infelizmente, terrível. infelizmente, Júnior. Júnior, Olha, a você vai gente me podia ficar arrumar um aqui. monte de inimigo aqui, viu? Não, Tô brincando. não, Não, de imagina, a boa. gente, a gente É vai que eu ficar. falei no começo, né? O respeito e o carinho é o mesmo. Só que assim, o que é verdade, né? Não tem como. Sim, sim, a salvação de Cristo foi o Evangelho de Cristo é algo tão simples, a salvação é algo simples. O que acontece é que a Igreja Adventista dificulta para fins individuais próprios da organização. Sim, Na hora que eu de vejo o Arilton controle, de né? Oliveira falando que dízimo é para salvação, na hora que eu vejo o Arilton de Ah, Oliveira eu vi falando aquilo, isso, gente do céu. Nossa, gente, que absurdo, né? Nossa. você precisa ter E é sangue de assim, barata. Você tem que ser sangue de barata tem, para ver um negócio tem, desse. tem que ser. Porque assim, o sujeito, né, assim, nada contra a pessoa, nem conheço ele, mas tem uma postura tão arrogante, sabe? Eu vejo aí, não só você, outros que eu vejo aí também, que são apologetas, né, que tratam assim, com todo respeito, com toda. Tem uns caras que são meio chatos, né? Mas você, por exemplo, trata com todo respeito, você dá chance, né? Eu aposto aí que você, né? Eu não, às vezes não perco tempo vendo comentário, mas as poucas vezes que eu vejo os comentários, né? Não tenho muita paciência para ler comentário, não. Eu vejo os caras estão te amaldiçoando, xingando você. Estou orando por você, para você né, parar de. Eu sei que tem. Gente, você está fazendo um trabalho de Deus aí, despertando as pessoas. Aí vem aquele Arilton, né, Deus me perdoe, né, mas o cara tem uma postura tão uma vez você colocou isso no seu canal. Eu acho que você colocou. É que é muita coisa que a gente assiste e não lembra. Que ele falou assim que os brasileiros amam Ellen White, o problema é que eles não leem Ellen White. Sim, Lembra dessa frase dele, né? lembro, Que ele lembro, falou isso. Ele falou isso. Ah, lembro. para, vai. Para. Né? Então, hoje em dia, assim, olha, não adianta. É orar, pedir para Deus tocar no coração da pessoa, né? E na hora que o Espírito Santo toque no coração da pessoa e a pessoa mude, porque é difícil, é difícil. Não, Onde eu sei, porque é muito pesado, né? e tá É acontecendo, muito Júnior. pesado. Tá acontecendo. Eu não sei Graças a perto de Deus. você aí quantas pessoas você tem visto, mas a gente tem contato de, olha, centenas, centenas de pessoas. E muitas Estão delas, despertando. a maioria a gente entende, vai levar um tempo, a pessoa não vai sair, não, pegar a mala dela e ir embora da igreja, sumir. Isso não acontece da noite pro dia. A gente Não, não, sabe não disso. acontece. Não, É não um acontece. processo. É quando a pessoa chega na consciência e fala assim, agora eu entendi o que é Cristo, o que é o sacrifício na Sim, cruz, sabe? A é pessoa o começa a viver. despertar, né? É o que aconteceu comigo. Que você consegue entender o que é o evangelho realmente, ixi, aí você só se entrega mesmo, tem que fazer, é só louvor. É só se jogar aos pés de Cristo e louvá-lo, porque ixi, não tem o que Amém. fazer. Amém. E uma coisa interessante, até que quando eu estava falando do estudo bíblico, né? Você foi adventista, você sabe disso. Você sempre deixa Ellen White para o final, né? Aí você fala coisas absurdas para a pessoa, o interessado, né? Você pode pegar Ellen White e comparar com a Bíblia. Essa é uma frase muito comum em estudo bíblico.
Se não estiver de acordo com a Bíblia, você nem aceita Ellen White, porque está tudo de acordo com a Bíblia. E a pessoa é meio incauta, né? A pessoa não vai pesquisar ali, né? Então Não, ela acaba, é verdade, né? Tá tudo ali mesmo. Que interessante, puxa vida. É, é, o espírito demorou para eu entender que espírito de profecia não era Ellen White, porque lá Apocalipse 19:10, né? Sou conservo teu, adoro a Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Aí, tá aqui, ó, tá escrito aqui, pronto, já achei. É Ellen White aqui, tá na Bíblia. Não é Ellen White, né, gente? São os calma, profetas, de modo geral, o Espírito de Cristo, que é profeta e, né, o grande Evangelho de profeta e Cristo, tudo é mais. o Evangelho que Cristo Nós, deixou, a palavra de Cristo, os mandamentos de Cristo. Esse é o espírito da profecia. Agora, para pensar, eu falei com uma pessoa essa semana, e a pessoa falou assim, poxa, eu tô com uma pessoa, um amigo, ele já despertou, mas tá com dificuldades lá dentro, tô achando que ele não vai sair, aí vai ser engambelado, né, pelo decreto, vai voltar aquela situação sim, toda, e aí vai voltar à mesma aquela coisa situação inicial. esfria, né? Aí eu falei assim, ó, calma, calma. Deixa eu falar para você os dois grupos de adventistas que existem. Existem dois grupos na igreja adventista, ou duas categorias. Aqueles que Deixa eu ver estudam se a é o que eu Bíblia, penso. aqueles que Sim, estudam a Bíblia, e aqueles que estudam a Bíblia, que estão ali dedicados no estudo da palavra, mesmo no meio da bagunça, mesmo no meio da teologia sim, errada, estão ali se dedicando a estudar. E tem um outro estudar grupo a que Bíblia. está no adventismo pelo social, pela família, pelos amigos, pelo Ah, business, é. etc. Então são dois grupos. Nossa, Aí eu falei para ele assim: presta bem atenção, olha só o que acontece. A pessoa que que é loucura. adventista e estuda a palavra, e na hora que ele descobre a verdade, ele imediatamente toma uma decisão. Ele fala: não, não quero mais. Porque se essa aqui é a palavra, tô indo embora. Se a pessoa está na igreja adventista por conta dos amigos, da família, do social, o que acontece? Ela descobre, mas ela fica. Porque ela fala Sim, assim: não, eu, eu não tenho como, isso aqui é tudo que eu tenho aqui dentro. Como é que eu vou sair e me desgarrar disso? Então, ela eu, diz. cara, é legal você falar isso, porque eu penso assim, sabe? Eu até comentei com alguém, com a minha esposa aqui, eu comentei isso, que tem dois tipos de adventistas, é o que você falou aí, o adventista bíblico e o adventista institucionalizado. Social, Pro, institucional. o social, isso, social. Esse bíblico, uma hora ele vai despertar. Eu até brinquei com alguém, uma pessoa próxima aqui, né? Eu falei assim, olha, fulano de tal, ele é adventista porque não estudou direito ainda. Na hora que ele estudar, ele vai sair da igreja. Como eu saí. É Eu, automático. eu, eu, olhei, eu olhei sério para a pessoa, olhei sério. É uma pessoa muito legalista, né? Uma pessoa muito querida, muito amada por mim, né? Pela nossa família aqui. Mas eu falei assim, eu olhei sério para a pessoa e falei assim, ô meu querido, você acha que eu vou brincar com uma coisa tão séria como a minha salvação? Hum, Jamais, tá. jamais, né? A minha salvação não tá nos meus méritos, né? Está nos méritos de Cristo. Então, acabou que, né, na verdade, assim, hoje que eu posso fazer, a minha esposa não gosta muito que eu faça esse tipo de coisa. Ela acha assim, mas deixa a pessoa em paz, né? Tem que ficar na. Não, então eu tenho que falar mal do Elias, que chegou diante do Acabe e falou que ele estava errado, e outras coisas, João Batista, e tantos exemplos na Bíblia, né? Então, assim, se Apontavam você o tem dedo na cara do condições. rei. Apontavam o dedo Exato, na cara do rei, ó, acabou. sim, acabou, né? Você é que é o perturbador de Israel, né? Então, Rodrigo, eu vou te dar um conselho. Você tem que acabar com esse canal porque você está incomodando as pessoas. E eu te digo, graças a Deus por isso. Que Amém. muitas pessoas. Porque assim, aí está o ponto interessante. O cara que é adventista, ele vai se perder por ser adventista? Não, não vai se perder. Só que ele está tendo uma qualidade de vida espiritual péssima. Porque o cara que tá bom, tá? Ele é o jeito dele. Jesus vai chegar lá para ele e falar: Mira, você não precisava fazer tudo isso, não, meu querido. Não tem lá sábado de comida, nada disso. Eu já tinha morrido por você. Você perdeu seu tempo só. Deixou de fazer coisas legais na vida porque você achou que isso ia ser sua salvação. Né? Claro, né? A gente fala com brincadeira, mas em fato é isso. A salvação não depende da competência humana, né? Sim. Mas vai explicar isso para o sujeito. É Não. difícil. Então, só pela misericórdia de Deus mesmo. Rodrigo, acho que eu vou ter que parar, né, agora. Tá dando, tá Não, dando uma hora e meia. que isso, cara. Mas olha, Foi fiquei um muito prazer feliz de receber falar você aqui. contigo. Eu que Imagina. agradeço aí a oportunidade.
né? E Deus abençoe seu canal aí, que possa, né, crescer. E mais, esse é o tipo, acho que é o tipo da coisa que você não vai se importar que copiem, né? Que apareçam mais canais como o seu, De jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu até falo para né? as pessoas, quem quiser pegar os vídeos aqui do canal e republicar em outro canal, colocar no Né? TikTok, no Instagram, pode ficar à vontade. O conteúdo aqui, Fazer eu falo, cortes, né? Fazer fazer corte, eu falo cortes. assim, ó, esse material aqui é do povo. Pô, vão lá, pode usar à Sim. vontade, não tem problema nenhum, não. E uma coisa também eu quero aproveitar para elogiar você é que você, como eu já falei, né, você não espinafra ninguém, isso é muito bom, né? Você não fica esculachando as pessoas, isso é muito legal, e Deus vai te abençoar muito por isso, que você faz tudo com muita seriedade, tipo, você não zomba. Uma coisa, você pode até falar uma coisinha assim mais jocosa, de repente, né, sem problema nenhum. Mas eu digo assim, você tem muito respeito pelo dissidente, pela pessoa que não está de acordo com o que você pensa. Isso é muito legal, porque deixa eles fazerem isso. Sim, sim, Eles fazem, porque quando ele vê que está perdendo, eles começam a partir para a zombaria, partir para o escárnio, para o vitimismo, as sim, falácias, né? Começa a sim. usar as falácias, isso é muito complicado. Mas é isso. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Júnior. Vamos orar por você, pela sua esposa, pela tua casa, pelo teu lar, pela sua saúde Ai, muito também. obrigado, Que você alcance obrigado, eu aí agradeço muito. Deus que possa te conceder a bênção Um pouco de sossego, né? Um pouquinho de tranquilidade financeira, estão precisando. Graças Sim, a Deus sim, está no controle, né? Mas é pesado, porque você sabe que o Brasil é uma realidade bem diferente, né, dos Estados Unidos, é complicado. Eu tenho um amigo muito querido, muito amado aí nos Estados Unidos. Ele está em Miami agora, né? E ele, infelizmente, ele virou ateu. Ele era adventista também. Só que ele decidiu que Deus não existe. Tá, tudo é. bem, beleza. Tá bom, né? Então tá jóia. Então tá, né? Não existe, tá O jóia. sol vai continuar nascendo, o vento vai continuar Mesmo jeito, soprando, é. Eu vou né? continuar dependendo dele do mesmo jeito, eu vou continuar na minha dependência do eterno, né? Do mesmo jeito. Amém. Eu espero Galera, que um outro momento a gente possa se encontrar e bater um papo gostoso como esse, vamos sim. abençoado, né? Vamos sim, vai ser bom. Opa, Galera, eu legal. falei Se aqui você com quiser, o Júnior Ferraz. Muito obrigado, Júnior, pelo seu tempo. Obrigado opa, por essa eu que conversa agradeço. aqui. Vai ser muito bom para você que está assistindo. E se você tem o desejo de dar o seu testemunho, acompanhando aqui como o Júnior fez e tantos outros que deixaram seu testemunho, entre em contato com a gente. Nosso e-mail está no canal para que possamos, @gmail.com. Pode entrar em contato com a gente ou no site também. Vai ser um prazer ouvir sua história, ouvir seu testemunho. Para você que assistiu, um abraço, Júnior. A gente se vê na próxima. Um abração, tudo de bom para você. Deus te abençoe.